A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, nós vamos continuar os nossos estudos, né? Nós estamos falando sobre a nova aliança, esse fundamento da nossa fé, né? E nós vamos falar hoje sobre o confronto das duas alianças, né? Tanto a velha aliança como a nova aliança, como a maneira de nós podermos entender melhor o que estamos falando. Nós vimos nos últimos estudos, né, que a maneira de nos aproximarmos de Deus é o quê? É levando um representante que é o nosso Senhor Jesus. Nós vimos também algumas coisas como que Deus nos perdoa por causa da justiça feita em Cristo. Então não é por causa da sua misericórdia, mas por causa da sua justiça, né? Então todo aquele que crê nessa justiça feita lá na cruz será aceito pelo Pai, será aceito por Deus. Então Deus fez uma nova aliança conosco, né? E Ele fez questão de colocar essa nova aliança como se fosse um documento, né? Um documento, e esse documento possui cláusulas a nosso favor, né? A principal cláusula que nós vimos no último estudo é que dos nossos pecados jamais se lembrará a Deus agora, né? Isso permite a gente não ter mais maldição, isso nos traz segurança para podermos ter o quê? Comunhão com o Pai. Mas para maior compreensão, né, da nova aliança, é importante nós entendermos a diferença das duas alianças, porque podemos estar na nova aliança agindo com a mentalidade da velha aliança, ou seja, nós podemos estar em Cristo, né, o nosso representante, levar ele, mas ainda querer relacionar com Deus de acordo com a lei de Moisés, com a velha aliança, né? Então a velha aliança, se você, à medida que você vai lendo mais a Bíblia, você percebe que ela tem vários nomes, né, que apresentam, né? Por exemplo, a velha aliança é chamada de a lei, ou a lei de Moisés, né? É chamada também de antiga aliança, é chamada de a letra, ou seja, é chamado do ministério da morte, o ministério da condenação. Então tem vários nomes. Já a nova aliança também possui vários nomes, como aliança eterna, graça de Deus, lei do Espírito, né? Ministério do Espírito, ministério da justiça. Né? O apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus para fazer esse paralelo, né, entre as duas alianças. Então nós vamos ver isso hoje, nós vamos ver essas comparações para que nós possamos ter mais revelação do que é a nova aliança. Então a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: a velha aliança é uma promissória de dívida. A nova aliança, o que é a nova aliança? É um documento de quitação da dívida. Então quando nós falamos da velha aliança, eu quero ler lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, a velha, né? Mas do Espírito, ou seja, a nova, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, nós fomos chamados de ministros da nova aliança e não da velha, não da letra, como está falando nesse versículo, né? Então, o significado da palavra letra, né, ela pode ter dois sentidos, segundo os estudiosos, né? Que sentido que ela pode tomar para nós? Nós podemos tomar a palavra de Deus somente como um conhecimento mental, como se fosse apenas ler um livro comum, né? Ou seja, vendo apenas letras, vamos dizer assim. Mas precisamos de quê? De revelação do Espírito. Por isso que é ministério do Espírito, né? O Espírito Santo traz revelação da palavra para que possamos agora ter vida de Deus entrando em nós. Mas outro significado muito importante dessa palavra letra significa o quê? Promissória, ou seja, um escrito de dívida. Hoje está muito comum, né, as pessoas investirem nas letras do Tesouro Nacional, ou seja, um tipo de investimento que cresceu muito. O que é isso? Né? Você investe um dinheiro, né? Você aplica um dinheiro no governo federal e ele te dá uma letra. O que é uma letra? É um documento, é um papel, é uma promissória, descrevendo o quê? Que agora o governo te deve, né? Por você ter investido nele. Depois de um certo tempo, você vai resgatar isso com juros. Então a velha aliança era baseada na dívida, né? Ou seja, na letra, né? Na cobrança, onde você teria que cumprir todos os mandamentos para ser perfeito. Como ninguém conseguia cumprir todos, ficavam o quê? Em dívida, né? Então existia uma dívida sobre nós. Agora a nova aliança não, ela é baseada no quê? Na quitação dessa dívida, ou seja, no perdão. Não temos mais nenhum escrito de dívida contra nós, né? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala isso, né? Que Jesus pagou esse escrito de dívida. Então quem prega a lei está o tempo todo o quê? Pregando a dívida que temos diante de Deus, segundo a lei. São palavras muitas vezes que a gente recebe. Quem prega a lei, quem prega a velha aliança, muitas vezes são palavras de condenação. Mas quem prega a nova aliança, ou seja, a graça de Deus, né? Ele está pregando o tempo todo o quê? O que Cristo
fez na cruz para o livrar da condenação, ou seja, por ter quitado a sua dívida, toda a sua dívida. Então, quem sabe você já se sentiu assim, né, devendo a Deus, né, como se você tivesse uma dívida com Deus. Você chega mal no culto, né? Você fica mal o tempo todo. Deus, tem uma coisa errada comigo, provavelmente eu tenho uma dívida com o Senhor, como é que eu pago essa dívida? Você ainda tem mentalidade da nova aliança. Você precisa aprender a orar segundo e ter luz, né, segundo a nova aliança. Muito importante isso, porque muitas pessoas ainda entenderam que Cristo salva, mas não entenderam como que andar agora nessa luz da nova aliança também. Outra coisa que eu queria te falar é: a velha aliança traz acusação. A nova aliança traz o quê? Transformação interior. Vamos ler lá em João capítulo 5, versículo 45. Não pense que eu os acusei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Olha só, aqui nesse texto, Moisés representa quem? A velha aliança, ou seja, a lei. Assim como Elias representa os profetas, Moisés representa a lei, a velha aliança. A nova aliança, ela não te acusa, né? O próprio Jesus falou isso nesse texto, né? Quem acusa é a lei, é Moisés. Mas então como é que o diabo age? O diabo pega as ordenanças da lei e te acusa, mostrando o quê? O quanto você não cumpre toda a lei, o quanto você é imperfeito diante de Deus perante o seu espelho, que é a lei. Então, e aquilo você fica mal, mas você não sabe tomar posse da nova aliança. Então, às vezes nós podemos ter misturado essas duas alianças, onde muitos pregam Jesus salva pela graça, mas ainda vive acusando os irmãos. A nova aliança é algo que do Espírito, que traz o que? Revelação. Então tem gente que acredita que na igreja precisamos de muita lei, para que o povo não venha pecar. Mas a letra mata, ou seja, a lei mata. Ou seja, traz morte pelo quê? Pela acusação, porque o diabo aproveita essa imperfeição e fica nos acusando. Mas a graça traz o quê? Libertação do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 14 fala isso, né? Nós somos livres do pecado, não porque estamos debaixo da lei, mas porque estamos debaixo da graça. Então, para você entender que adulterar é pecado, por exemplo, você não precisa de revelação para isso. O Espírito Santo não precisa te convencer. Todos conhecem a lei. Mas para ter um coração puro e sem adultério, nós precisamos de revelação, que remove dentro de nós um coração impuro e nos dá um coração puro. É o que Jesus fez, né? As cláusulas falavam sobre o quê? Imprimirei no seu coração as minhas leis. Então nós precisamos de um Deus que muda esse nosso interior com o seu poder. Isso é o poder da nova aliança, né? Você pode crer nisso, que ele está te mudando. Então todas as religiões hoje se baseiam em quê? Se baseiam na lei, onde você precisa cumprir todos os requisitos, né? Se você cumprir, você vai ser premiado. No islamismo, hinduísmo, espiritismo, budismo, catolicismo, entre outras, né? Prega o quê? Os bons são recompensados e os maus são punidos. Eles partem do pressuposto de quê? Que alguns conseguem ser bons e outros não. Mas segundo a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em todas as religiões, você vai ver coisas que podem ter no cristianismo. Por exemplo, existem religiões que têm um alto valor moral e ético. O cristianismo também tem. Outros têm milagres relatados, tem religiões que têm muitos milagres relatados, assim como o cristianismo tem. Outros têm o seu fundador dessa religião, como um mártir, assim como Jesus foi, entre outras coisas, né, que o cristianismo também tem. O que diferencia o cristianismo de outras religiões, sabe o que é? Isso é muito profundo. Ele não é baseado no fato da pessoa que é boa, esta sim será recompensada. Não, ele mostra exatamente o contrário. Ele mostra o seguinte: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o cristianismo é a única, vamos dizer assim, organização do universo onde, para você se qualificar e entrar para o cristianismo, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Você tem que se declarar desqualificado. É a religião dos que reconhecem o quê? Estarem perdidos e precisam de uma representante, precisam de um salvador. As outras religiões é o homem tentando se qualificar e ser aceito por Deus. Já no cristianismo é diferente, né? O que é o cristianismo? É o próprio Deus que se fez homem para o quê? Para cumprir as exigências de Deus, para poder levar o homem a se tornar como Deus. Hoje nós somos imagem e semelhança de Cristo, pela fé em Jesus, pela fé na nova aliança, pela fé no que ele fez na cruz, né? Então, se você já foi de outra religião, você sabe disso, né? Às vezes, até igrejas evangélicas colocam um peso nas pessoas de perfeição, né? Que às vezes muitos não conseguem. Então, quer um conselho? Não procure ser perfeito, você está a caminho da perfeição. Procure ser fiel em crer na nova aliança. Essa é toda a diferença.
Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: a velha aliança é o ministério da morte, a nova aliança é o ministério da justiça. Olha esse comparativo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, né? Olha que interessante esse versículo, por causa da glória do seu rosto, né? Então o que ele está falando aqui? O ministério da morte, quem que é? Da lei, né? Que estava lá em Moisés, teve uma certa glória, né? Porque brilhava no rosto. Aí continua falando o seguinte: ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, olha o versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o Espírito que traz a revelação da nova aliança. Porque se o ministério da condenação, olha só, o ministério da condenação está falando que a velha aliança é ministério de condenação, teve glória, mesmo assim, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então olha aqui, ó, aqui o significado da palavra letras em pedra, né? Então foi escrito letras em pedra, aponta para quê? Aquela letras em pedra escrita por Moisés, escritos os 10 mandamentos. E o que é os 10 mandamentos? É o resumo de toda a lei, ou seja, novamente mostrando a velha aliança, né? Então nesse texto ele é chamado de que a velha aliança? É chamado de ministério da morte, né? Então a glória desse ministério foi o quê? Foi condenação. Então todos nós realmente passamos pela lei, primeiramente, onde vamos perceber o quê? Que sem Deus estaremos condenados. Quando você encontra a lei, você percebe isso. E muitos ficam nessa condenação e não entendem a nova aliança e acabam morrendo espiritualmente. Se torna o quê? Crente seco, sem vida, porque ele anda o quê? No ministério da morte, da condenação. E isso acaba matando. Segundo a lei, tudo depende do homem. E segundo a graça, tudo depende de Cristo. Então, pode ter morte no meio da igreja? Quando? Quando nós focamos na lei. A lei diz, faça isso, você tem que melhorar nisso, você tem que ser melhor naquilo, que você tem pecado nisso. Já a graça diz o quê? Eu faço por você, é Cristo falando por você, eu vou mudar, eu vou imprimir no seu coração, creia nisso. Então se um pregador chega e fala que, por exemplo, né, vou te dar um exemplo, o ambiente hoje está muito pesado, eu já passei por isso uma vez, né? Em nosso meio pecado, eu estava no monte e uma pessoa falou isso. Então muitos ali naquele momento do monte começaram a se sentir como? Acusados. Por quê? Achavam que o problema era com ele. Não, será que eu que estou com pecado? Será que eu que estou atrapalhando o mover? E muitos, aquele que entende que foi lavado pelo sangue, está na nova aliança, não toma essa culpa para si. Porque se ele tomar essa culpa, ele está tirando a culpa que foi levada de Cristo. Então você ficar lembrando dos pecados dos outros, né? É uma coisa contra a nova aliança. Por quê? Porque Deus decidiu esquecer segundo a sua cláusula. Isso é ministério da morte, da condenação. É um crente que está em Cristo, mas ainda anda pela antiga aliança, né? Então se tiver alguém na prática do pecado, como diz a Bíblia, qual a conclusão que a gente pode tirar? Esse é do diabo, diz a palavra. Ou seja, não é nosso irmão. Ele precisa ainda reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, né? Então a Bíblia deixa muito bem claro que aquele que está na prática do pecado é do diabo. Então se você perceber que tem peso na sua célula, você está percebendo às vezes que os irmãos estão se sentindo desanimados, ou na sua casa, ou por exemplo, condenado, mostre a nova aliança para eles, mostre esses estudos para eles, mostre para eles que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que ele pode se alegrar. Então quem fica lembrando muitas vezes do pecado e fica procurando o erro, né? Muitas vezes em si mesmo, né? Está andando debaixo da lei ainda, procurando alguma coisa para ser aceito por Deus. Sabe o que acontece? Muitas das pessoas estão cheias de problemas psicossomáticos, ou seja, cheias de depressão, cheias de muitas coisas. Mas quem entende a nova aliança acorda em paz. Por quê? Porque ele entendeu que Cristo é a sua justiça e nenhuma condenação há mais sobre ele. Então, quem muitas vezes você não sentiu morte sobre a sua vida escutando uma pregação, né? Em vez de você se sentir alimentado, você sentiu o quê? Morte entrando dentro de você. Por quê? Porque pregaram velha aliança. A última coisa que eu queria falar de comparativo é o seguinte: na velha aliança nós éramos contaminados. Agora na nova aliança nós santificamos ao nosso redor. Olha que coisa poderosa diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 12 e 13. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, olha só, está falando o quê? De coisas que vão tocar, né? Isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Versículo 13 fala o seguinte: então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Olha só, e os sacerdotes responderam,
sim, ficará impura. Então, o que está falando aqui, né? Muitos acham que as coisas impuras, né, vão nos contaminar, né? Então existe muito misticismo em cima disso hoje. Por quê? Porque muitos crentes ficam com medo, né? Não posso tocar naquilo que é coisa impura, nas coisas que ele... Nossa, e tem pessoas que às vezes, por exemplo, vai no cabeleireiro e fala, nossa, esse cara vai pôr a mão na minha cabeça, né? Eu tenho receio, né? Quem sabe ele tem medo, quem sabe ele vai transmitir uma maldição para mim, né? E não sei o que pode acontecer, não vou deixar qualquer um pôr a mão na minha cabeça. Mas na nova aliança é diferente, né? É o pecador que quando ele nos toca, ele é transformado, né? Nós não somos mais contaminados, mas eles são santificados. Então nesse texto aí, um sacerdote ele não podia tocar em morto, não podia tocar numa mulher hemorrágica, não podia tocar num leproso, ou seja, não podia tocar em alguém, porque o sacerdote seria contaminado. Mas no Evangelho de Mateus você vai perceber o seguinte, que quando Jesus, o Mateus foi focado principalmente nos judeus, né? Então relata que Jesus, quando ele desceu do monte, o que ele fez? Ele tocou no leproso. E quem foi curado? O leproso. Não foi Jesus que foi contaminado. Nós estamos em Cristo hoje. Então você não precisa ter medo do patrão, do colega que está no ocultismo ou outra religião maligna. Se alguém é ateu, ou se o cara é pai de santo, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Para nós não faz diferença, porque os dois estão mortos espiritualmente e precisa da vida que está em nós. Então, na verdade, quando você chegar num ambiente que você acha que pode estar contaminado, na verdade você vai levar a santidade naquele lugar, porque você está na nova aliança, você foi santificado, Deus vê Cristo em você. Então, quando você entra ali, as coisas vão mudar, o ambiente tem que mudar. Quando eu vou subir no altar, eu sempre falo isso para o Senhor, o ambiente vai mudar, porque Cristo está em mim. É interessante que a Bíblia fala que a mulher, quando ela tem um marido incrédulo, o que ela faz? Quando ela tem contato com ela santifica ele. Então agora somos nós que santificamos as pessoas, né? Então há poder sobre a sua vida, creia nisso, né? Então eu queria te perguntar, o que pode mudar na sua vida a partir de hoje, se você entender isso? Esse comparativo da velha e nova aliança, que você esteja tendo revelação, que muitas vezes você ainda está com a mentalidade da velha aliança, da lei mosaica, mas você precisa entrar na nova aliança, de crer no que Jesus fez na cruz para você, foi suficiente para te tornar agora aceito por Deus, né? E te dar uma herança em Cristo para você desfrutar. Amém? Deus abençoe, sua célula seja poderosa.